Graças, paz, irmãos. Abra a sua Bíblia, então. Gênesis 19, de 1 a 22. Preste muita atenção, essa história, ela vai mexer com você, e eu vou falar já já qual o título da nossa mensagem. Ao anoitecer vieram 2 anjos a Sodoma, e cuja entrada estava Ló, assentado. Este, quando os viu, levantou-se indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra, e disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela, e lavai os pés. Levantar-vos-ei de madrugada, e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito, e foram e entraram em casa dele, deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Mas, antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a cidade. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo, de todos os lados, e chamaram por Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si, e lhe disse: Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, e eu vô-las trarei, tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: Retira-te daí, e acrescentaram: Só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló. E se chegaram para arrombar a porta, porém, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta, e feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então disseram os homens a Ló: Tens aqui alguém mais dos teus genros, e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegado até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele e a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: Livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereça. Respondeu-lhe Ló: Assim não, Senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia, que me mostraste, salvando-me a vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade, perto para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá. Porventura não é pequena? E nela viverá a minha alma. Disse-lhe: Quanto a isso, estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer, enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar o nome da cidade.
Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, uma noite onde nós queremos aprender do Senhor. Existe uma mensagem aqui e eu pretendo ser boca sua e trazer essa mensagem para a tua igreja. Todos aqui, Senhor, vieram para receber do Senhor uma orientação para uma noite de aprendizado. Também é preciso da nossa parte receber a presença do Teu Espírito, Espírito Santo que está conosco desde a madrugada, que tem operado no nosso meio e nos tem feito galgar degraus de espiritualidade diferenciada por conta da nossa busca já às 5 horas da manhã. Pai, muitos aqui ainda não vieram a esta oração, mas, Senhor meu Deus, estende aqui a Tua bênção a todos que se encontram e a todos que ainda vão chegar, e a luz do Senhor brilhará em nosso caminho, porque nós projetamos, Senhor meu Deus, servi-lo com temor e tremor. Guarda, sim, a Tua igreja, todos os filhos, todos os visitantes e todos nós na autoridade e no poder do nome de Jesus. Amém. Queridos, quem tem anotado as mensagens, o título da nossa mensagem é O Perigo Mora ao Lado. Tá bom? A cidade de Sodoma foi destruída juntamente com a cidade adjacente chamada Gomorra. Mais uma outra cidade chamada Admá. E mais uma outra cidade também foi subvertida. Pelo menos 4 cidades foram devastadas pelo poder de Deus. A ciência desmentia a Bíblia até algum tempo atrás, porque nunca se havia achado vestígios de uma possível cidade que se encaixasse nas descrições bíblicas que acabamos de ler. Acontece que, há alguns anos atrás, alguns arqueólogos, junto ao Mar Morto, ali na planície do Jordão, conseguiram encontrar um sítio arqueológico que tem as mesmas características da cidade que fora destruída pelo poder de Deus. E hoje já não há dúvidas, a ciência teve que se dobrar as verdades bíblicas, e não há dúvidas no meio arqueológico de que Sodoma e Gomorra existiram. Relatos bíblicos do próprio Senhor Jesus, quando Ele cita e convalida passagens como esta, nos dá a segurança de que houve realmente uma cidade neste lugar, e que essa história não é ficção, não é uma metáfora, de forma alguma não é uma historieta, é uma passagem bíblica que traz ensinamentos seguros para a nossa vida. E se nós formos aqui entrar nos pormenores dessa história, nós vamos descobrir que o título tem tudo a ver com essa passagem, o perigo mora ao lado. Por que motivo Sodoma e Gomorra entrou para as páginas da Bíblia? Olha como um homem pode fazer toda a diferença. Irmãos, não se assustem, mas você pode influenciar uma cidade positivamente. Você pode atrair para uma cidade a presença de Deus. Ló era sobrinho de quem? De Abraão. Quando Deus disse então para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, cabia a Abraão, ou a Abrão, levar apenas sua mulher, que nem filho ele tinha. Mas é aquela história, nós muitas vezes acabamos fazendo a vontade de Deus e também a nossa, junto com a vontade de Deus. E foi isso que aconteceu. Quando então Abraão sai da terra de Ur dos Caldeus, daquela região de Terá, ele leva consigo o seu sobrinho, que era filho do seu irmão Naor. E quando chegaram na terra de Canaã, a história bíblica diz que eles prosperaram muito, muito, a ponto de tanto Ló quanto Abraão possuírem quantidades expressivas de gado, camelos,
caprinos, ovinos, ao ponto dos pastores de Abraão começarem a se desentender com os pastores de Ló. Os empregados começaram a brigar. Então Abraão chama o sobrinho e fala: olha, desse jeito não dá para continuar. Vamos fazer o seguinte: segue o seu caminho e eu sigo o meu. Eu acho que é a decisão mais correta que Abraão tomou. Mas poderia ter sido evitado isso se lá atrás o patriarca não tivesse trazido o sobrinho sem a autorização de Deus. E nós tomamos decisões na nossa vida, irmãos, que vão nos custar caro. Há situações da nossa vida que nós somos os maiores culpados dela mesmo. Agimos de forma precipitada, tomamos decisões de forma precipitada, e aí é praticamente impossível evitar uma grande catástrofe. Terminou num litígio, numa briga, duas famílias se desentendendo por causa de coisas materiais. Abraão, então, num determinado dia, chama o sobrinho e fala: olha, vamos separar? Você segue seu caminho, eu sigo o meu. Se você for para a direita, eu, Abraão, vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu, Abraão, vou para a direita. De forma que a gente não precisa mais se encontrar. Abraão, então, olha de onde ele está e ele enxerga as campinas de Sodoma. Então, deixa eu fazer uma descrição aqui, uma definição geográfica e biológica do que é uma campina. Uma campina pode ser chamada também de uma planície. Uma campina é um lugar que tem mato de pequeno porte, plantas herbáceas que ficam no máximo desse tamanho ou no máximo com 2 metros de altura. Plantas que não têm crescimento secundário e elas só crescem fininho, crescimento primário. Então significa que é um lugar bom para comida de gado. Quando Ló olha e ele vê as campinas ali de Sodoma, próximo a Sodoma, ele mais do que depressa, os olhinhos dele virou. E ele viu dinheiro. Ele não queria ir para Sodoma, ele queria ficar acampado com os seus pastores naquela região, no município de Sodoma, mas não na cidade, na metrópole. Então ele vai para lá e fica no melhor lugar possível. Chega, se acampa, ele era tribal, era um clã, eram patriarcas que viviam em tendas, ele arma suas tendas ali naquele lugar de muito pasto, possivelmente de muita água, tá? E ali ele fica e começa a engordar o seu gado. Mas a Bíblia fala que com o passar do tempo, ele foi mudando o seu acampamento para mais perto da onde? De Sodoma. Qual é o título da mensagem? Perigo mora ao lado. Quando a gente se aproxima, irmãos, de situações que não é da vontade do Senhor, ou de lugares que nós escolhemos sem a direção de Deus, a tendência é esse lugar, essa situação, nos atrair com uma força muito grande. Ele não tinha intenção de ir para aquela cidade, porque ele já sabia que aquele lugar era um lugar mal falado, era um lugar de perdição, era uma cidade prostituída, era uma cidade onde o homossexualismo galopava, onde a sodomia, onde todo tipo de bestialidade, de pederastia acompanhava a vida das pessoas daquele lugar. Mas ele visualizou apenas o quê? O mercantil, o financeiro, e se acampando ali, ele foi se acostumando com o pecado daquela cidade. Será que essa história se parece com os nossos dias? Tem alguém aqui morando em Sodoma? Eu acho que não. Eu vou mudar a pergunta: tem alguém aqui morando perto de Sodoma? Percebe que faz sentido o título da mensagem? Nós não somos sodomitas, mas nós somos pessoas que habitamos próximo aos sodomitas. E o grande perigo é nós nos acostumarmos com o pecado.
Porque você vai vendo todo dia. Aí você vê de novo. Havia um tempo aqui em Rio Verde, quando eu era criança, que quando morria alguém, a cidade inteira ficava impactada. E era o comentário do dia. Nossa, você ficou sabendo? O seu fulano morreu. Ah, morreu? Onde é que está o corpo? Está na casa, porque naquele tempo não tinha esses salões de velório. As pessoas eram veladas nas suas próprias casas. Então a gente andava léguas e léguas, quilômetros, quadras e mais quadras, para poder encontrar com alguém que tinha morrido. Eu era campeão de caçar defunto. Nunca vi gostar desse tanto. Quando eu sabia que tinha alguém que morria, eu era menino, eu saía correndo. Um dia minha mãe falou assim: menino, vai comprar a carne do almoço. E eu saí, quando eu saí de casa, alguém falou assim: ó, tem uma pessoa que morreu lá em tal lugar. E eu esqueci do que eu tinha saído para fazer. E fui fazer sala para o falecido. Chegando lá, e esse negócio me chamava a atenção, de ficar ali, vendo aquele corpo ali, um negócio meio esquisito. Quando eu me dei por fé, eu era menino, não tinha relógio. Quando eu me dei por fé, estava quase na hora da janta. Aí eu pensei: e agora? Eu vou chegar com essa carne fora da hora, vai dar BO. Dá BO, vocês sabem que dava, né? E eu mais que depressa comprei a carne, mas já tinha passado da hora. Quando eu vou chegando em casa, lá estava minha tia-mãe, me esperando. E aí, meu amigo, eu já sabia que o samba era bonito, que ali sambava mesmo. E aí ela falou assim: você vai me explicar o que aconteceu? Eu falei: mãe, carne, até não achei não, mas defunto eu achei muito por onde eu andei. E ela achou tão engraçado aquilo que eu livrei. E eu era campeão de enganar minha tia, que eu apanhava demais, todo dia era uma surra, meu amigo. Eu nunca vi apanhar daquele tanto. E um dia eu tinha feito uma arte, subido num pé de manga e passado um tempão lá em cima, ela queria me bater, eu falava: não vou descer, porque se eu descer eu apanho. Quando eu vi que eu estava com fome, eu tinha que descer. Desci do pé de manga, que ficava num lote baldio perto, que eu tinha que voltar para casa. Quando eu entrei dentro de casa, ela falou: agora você me paga. Eu falei: o que eu faço? Eu falei: vou desmaiar. Desmaiar. E quando ela me pegou, ajoelha, que eu ajoelhei, eu já ajoelhei, dando tremedeira. Ela falou: o que é isso, menina? Eu estou morrendo, mãe. Aí ela me largou, ficou com medo de eu estar morrendo de verdade. Na verdade eu não estava, era mentira, né? E aquele dia eu me livrei de novo da surra. Então cada dia eu tinha que inventar uma moda nova, porque todo dia era uma surra. E eu comecei a ficar esperto nesse negócio, expert, né? Cada dia eu inventava um negócio. Quando não dava para inventar, corria, né? Então, queridos, o que eu quero dizer? Antigamente, a gente se assustava com as pessoas que morriam. Hoje não. Nós nos acostumamos com a morte. Você passa pela rua, você vê alguém estirado no chão, fala a verdade, irmãos. Você fica ali um pouquinho, dá uma olhadinha, mas vai embora. Você não esquece que tem que almoçar, você não esquece que tem que trabalhar. Você já acostumou com aquilo. E com o pecado é do mesmo jeito. Eu sou de um tempo que as casas de prostituição, elas ficavam na periferia, numa rua erma, e aquela casa deveria ter um sinal que a diferenciasse das outras, que era a luz vermelha. Então, normalmente as casas de luz vermelha ficavam nos trevos da cidade. Quando você entrava na cidade, dava de cara com as casas de luz vermelha. Era comum isso acontecer. Hoje eu percebo que as luzes vermelhas não estão mais fora da casa, estão dentro das próprias casas. Eu sou de um tempo que uma filha ficava grávida, o pai expulsava ela e o bebê de casa. Acho que nisso nós melhoramos. Hoje uma filha fica grávida, o pai cuida dela, do filho, se aparecer mais uns 3, ele cuida também. Eu acho que pelo menos nisso melhorou. Também não é justo expulsar filho de casa. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, para não nos acostumarmos com o pecado. Então a nossa luta aqui dentro da igreja, aqui na igreja, é muito difícil. Porque eu acabo pregando para você uma coisa e chega lá fora você vê outra coisa. Eu digo para você: não faça isso.
Você chega lá fora e escuta, faça com moderação. É ou não é? Então são duas coisas. Um dia um pastor foi exortar uma ovelha e disse: olha, você não pode fazer isso. Eu falei: não, mas o ratinho disse que pode. Então o ratinho, se o ratinho é seu pastor, então você fica com o ratinho. É isso que está acontecendo, irmãos. Eu prego aqui alguma coisa aqui no domingo, na segunda-feira o televangelista prega outra. E às vezes a pessoa não sabe a quem seguir. Então, Ló se mudou para um lugar, e desse lugar ele acabou entrando dentro da cidade. E eu vou provar isso para vocês. Quando os dois anjos chegaram lá na cidade, o que eles encontraram? Na porta da cidade, quem estava lá? Ló. Grave isso. Quem ficava na porta da cidade era o juiz da cidade. Esse cidadão, esse patriarca, ele não só entrou dentro de Sodoma, como passou a ser uma pessoa influente, importante da cidade. Ele se identificou tanto com a população, que a população o aceitou como juiz daquela cidade. Então você vê, primeiro, sai da terra dele sem ser convidado por Deus. Depois ele briga com o próprio tio e se afasta e vai para o pior lugar, porque não era vontade de Deus que ele fosse para lá. Se aproxima de uma cidade pecaminosa, coloca a sua tenda ali. Depois ele acha que está pouco, toma uma terceira decisão errada e entra dentro da cidade, acha que está pouco e se torna pessoa influente dentro daquela cidade. O pecado faz assim com a gente, irmãos. Nós tomamos decisões erradas e um abismo chama o outro e a gente vai cada vez se atolando mais. É uma areia movediça. Acontece que alguém estava orando por ele. Quem era? Abraão. O tio não guardou mágoa. Tinha tudo para guardar mágoa, não guardou mágoa. E Abraão era um homem que se levantava de madrugada. É só você ler a Bíblia. Assim como você tem levantado para vir aqui. Então hoje você é o Abraão. Você está levantando de madrugada. E você está orando pelos Lós da sua família. Você está orando pelos Lós dos seus parentes. Que não só não procuram as coisas de Deus, como brigam com você e não reconhecem o quanto você é importante na vida deles. Esse é o nosso papel. Sermos o Abraão do dia, da vez. Quando os anjos chegam, ele estava na porta da cidade, e ele olhou para aqueles homens, e reconheceu neles uma autoridade espiritual e um poder sobrenatural, e imediatamente ele se prostrou. Preste atenção, ele se prostrou diante dos anjos. Então dentro dele havia alguma coisa espiritual, sim ou não? Sim. É exatamente o que acontece conosco. Muitos de nós já estão morando em Sodoma, mas ainda consegue ter alguma visão espiritual. E nós vamos vivendo nessa dicotomia, uma hora espiritual, outra hora propenso ao carnal. Uma hora espiritual, outra hora propenso ao carnal, e nessa troca de pé, nós vamos vivendo a vida inteira, fazendo 29 e 30, se Deus não tiver misericórdia até morrer. Tem mais coisa aqui. Quando aqueles homens entraram para a casa de Ló, ele fez uma janta deliciosa. Aquele frango caipira, com piqui, polenta, quiabo frito, sem baba, purê de batata. E eles jantaram, se fartaram, comeram, porque Ló, além de discernir o que era espiritual, gostava de agradar o Senhor, de cultuar o Senhor. Muito parecido com a nossa vida. A gente vem para o domingo, para a igreja, mas está enfiado e talvez em alguma coisa lá fora que desagrada o coração de Deus profundamente.
Quando termina a janta e esse povo se prepara para dormir, a bestialidade aparece lá fora. Igual acontece com os nossos aparelhos de TV. Você acaba de assistir o Telecine, logo após vem um programa sodomita, tentando entrar na nossa casa. E muitas pessoas deixam a televisão ligada. As crianças já estão dormindo. Ninguém vai ver. Se alguém aparecer, eu troco de canal. Rápido. Não precisa mais correr. Clique. A sodomia entrando dentro da nossa casa. Sabe o que acontece? Os homens lá fora se apaixonaram pelos anjos de dentro. Eu tenho uma notícia boa para você. Os anjos do Senhor ainda estão dentro da sua casa. Ainda estão. Ainda estão. Com toda essa vida dúbia desses dois de Ló, ainda assim esses anjos entraram na casa dele. Ele já era juiz da cidade. Ele já se agradava com algumas práticas da cidade. Ué, pastor, como é que o senhor prova isso? Simples. Quando os homens, então, tentaram fazer bestialidade com os anjos, qual foi a fala de Ló? Eu tenho 2 filhas, eu dou as minhas filhas para você não mexer com os homens. Você daria as suas filhas, irmão? E mesmo que não fosse virgem, você daria? Não, e ainda chama de irmão. Irmãos, irmãos, calma, eu tenho 2 filhas lindas aqui. Irmãos. E qual foi a fala deles para ele? Você é um estrangeiro. Você está achando que manda na cidade. Irmão, o ímpio e o rebelde, ele não reconhece sua autoridade como filho de Deus. Primeiro ponto. Segundo, o ímpio e o rebelde, ele não é o seu irmão. O ímpio, o rebelde, ele quer abusar de você e tomar tudo que você tem e bagunçar a sua vida e entrar na sua casa e te matar e te destruir, porque a Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Um dia eu fui num salão cortar o cabelo. Chegando lá, o dono do salão é crente. Pastor, eu queria que o senhor me mostrasse na Bíblia onde é que está o trecho fulano de tal. E tinha um homem sentado num banco, de uma aparência não muito agradável. Eu sempre vi esse homem naquele salão. Enquanto ele foi buscar a Bíblia lá no fundo, e eu fiquei aguardando ele aqui próximo à porta, o homem falou: pega a Bíblia, mostra para nós onde é que está o capeta. Mostra, cadê o capeta? Mostra o capeta aí, irmão, para nós. Irmãos, diante do Senhor eu contei até 10, para não falar o capeta é o Senhor é o capeta. Abusado, porque é desse jeito, irmãos. Nós consideramos o ímpio. Nós jamais vamos zombar das podridões da vida deles, mas eles não reconhecem quem somos nós na ordem do dia. E aí vão abusar, chamando a gente de crentinho. Ô irmão, paz do Senhor, irmão, com zombaria. Não dê a paz do Senhor para quem zomba do Senhor. Eu fiquei tão irado na hora que eu não achei foi nada na Bíblia. Falei, irmão, guarda a Bíblia, é melhor. Porque eu já ia pegar aquela Bíblia e já ia usar ela de outro jeito. Não diz que é espada? Já ia furar o homem todinho. O negócio da família do Ló não estava indo bem, não. As meninas tinham quantos namorados? Ia até casar com as meninas. 2 meninas, 2 namorados. Certo ou errado? Certo. Então, o Ló chega para os rapazes e fala: ó, o negócio é o seguinte, vai descer fogo do céu, esses 2 pessoas que estão aqui são anjos, e vieram aqui para tirar a gente, para levar embora, porque vai descer fogo do céu. Primeiro, eles não tinham visão espiritual, porque não os identificaram como anjo. Porque se eles tivessem identificado, eles tinham ido embora. Detalhe, a mulher do Ló foi, não é porque ela cria no Deus
que Ló cria da forma como ele cria. Ela foi porque ela era uma mulher e, de certa forma, tinha submissão. Ela acompanhou o marido. As duas filhas foram, não é porque elas tinham visão espiritual, é porque elas tinham que obedecer o pai. E eu provo. Isso aqui é quase uma exegese do texto. Vou provar para você o que eu estou falando. Presta atenção como estava a família de crente naquela época. E eu não sei se hoje as famílias estão tão diferentes assim. Eu vejo filhos vindo para a igreja, não é porque quer servir a Deus e quer ser um referencial de conduta. Não, os filhos vêm para a igreja para se encontrar com o filho do outro casal que também frequenta a mesma igreja. Eu vejo filhos vindo para a igreja, às vezes, porque não tem opção. Eu vejo filhos vindo para a igreja porque o pai obriga. A salvo as devidas proporções, por favor. Tudo que eu falar aqui, irmãos, é com cautela, é com reserva. Eu falo no geral para atingir o específico. Então, essas moças, irmãos, elas não eram espirituais. Essa mulher de Ló, ela não era espiritual. Para falar a verdade, eu não sei nem de onde que veio essa mulher. Porque eu não sei se ela saiu de lá, de onde Ló veio com Abraão. Eu não sei se ele conheceu ela em Canaã. Eu não sei que mulher é essa. Essa mulher não tem nome, não tem nacionalidade. E é assim, irmãos, quando a pessoa não é família de Deus, ele não tem nome, ele não tem nacionalidade, ele não é conhecido e Deus não o faz conhecido. Entra e sai das páginas da Bíblia e nem o nome é citado. Mas aqueles que são do Senhor fazem história. E Ló, com todos os defeitos, é lembrado até os dias de hoje, porque ele tinha todos os defeitos que tinha, mas ele ainda sabia diferenciar o que era espiritual e o que não era espiritual. Quando então eles começam a sair da cidade, e o anjo teve que pegar na mão, essa Sodoma devia ser o bicho. Porque o fogo vai descer, o povo está sabendo que vai chover enxofre, vai vir lava vulcânica, vai explodir tudo aquilo ali. Há relatos que existiam gases submersos ali no solo, que existia metano, e foi o acúmulo desse metano que provocou uma grande explosão. Há quem diga que nessa região existiam vulcões que não estavam em erupção, e em um dado momento eles explodiram. Então não se sabe ao certo. A verdade é que o anjo teve que pegar na mão do povo. Vamos embora, gente, que vai. O povo com dificuldade de arredar o pé. Que cidade é essa? Que prazer é esse que o mundo coloca nas nossas vidas? Irmãos, o mundo tem escravizado as pessoas. Todo mundo sabe que os desenhos de Walt Disney são satânicos. Todo mundo sabe que as novelas da Globo são todas consagradas a Satanás. Segundo alguns ex-pais de santo, são até, consagradas com derramamento de sangue humano, segundo alguns relatos. E as pessoas continuam assistindo novelas desse naipe. As duas maiores casas de prostituição do Brasil são das duas maiores emissoras do Brasil. E a gente liga a nossa televisão e deixa essa parafernália funcionando a serviço de Satanás, poluindo o nosso ambiente, pesando a nossa atmosfera, ensinando os nossos filhos a adorar Satanás. Porque se você for assistir o filme da gata borralheira, você vai ver que o nome do gato daquele filme é Lúcifer. E assim você vai encontrar muitas mensagens subliminares. E a gente fica brincando com fogo. Como é difícil sair dessa cidade. Como é difícil sair desse Walt Disney. Como foi difícil tirar os nossos filhos da Xuxa. Como é difícil desligar a televisão na hora da novela. Eu te faço um desafio. Assista qualquer novela da Globo durante uma semana e tente ficar na próxima semana sem assisti-la. Seja um noveleiro.
e tente expulsar qualquer demônio, você vai passar vergonha. Vai ficando em Sodoma. Vai ficando em Sodoma. Pode ser que a gente não tenha a mesma sorte que Ló. Para você ver o grau de desobediência desse homem. Vou ler um versículo que você talvez não tenha se detido nele. E os seus olhos vão abrir agora. Você vê o grau de desobediência desse homem. Olha comigo aqui. Versículo 15. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, reage, homem, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegando-no os homens pela mão, a ele, inclusive, a sua mulher e as 2 filhas, estava todo mundo, irmãos, na cidade. Sendo-lhes o Senhor misericordioso. Tudo bem, você está assistindo as novelas aí, mas você ainda é meu filho. E o tiraram e o puseram fora da cidade. Você está entendendo o que é isso aqui? Irmãos, os pés daquela família estava difícil de se locomover. A bestialidade do local, os prazeres do local, os shopping centers do local, os fast foods do local, impedia aquela família de deixar aquele status quo e aquela zona de conforto que os levaria para a morte. Então os anjos tiveram que pegar e colocar do lado de fora. O povo não quer sair do mundo, não. O povo quer ficar com o pé em 2 canoas. Pastor, mostra onde é que está o demônio. Mas você quer que eu mostre mais do que isso? O demônio está no mundo, irmão. O demônio está na novela, o demônio está no filme, o demônio está na televisão, o demônio está na Coca-Cola que você bebe, que eu já não estou bebendo mais. Um dia eu cheguei para uma irmã e falei assim: irmã, tomei uma decisão, nunca mais eu bebo Coca-Cola. Ela disse: irmão Antônio, se você não quiser beber, não bebe não, mas eu não largo nem. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida. Qual o primeiro mandamento do anjo? Não olhes para trás. Vamos lá, vem comigo. O que fez Ló se apaixonar pelas campinas do Jordão, que ficavam adjacentes à cidade de Sodoma? Foi o seu? Ele olhou e gamou. Não foi o olho? Se os teus olhos são motivo de escândalos, arrancai-o. É melhor entrar no céu sem olhos do que perecer com eles no inferno. E tem muita gente indo para o inferno porque olha, gosta e permanece. Agora o anjo dá uma orientação, dizendo: um dia você olhou e gostou, agora você está proibido de olhar. E a nossa vida é assim, irmãos. Quando nós entramos para servir o Senhor no meio do povo de Deus, a gente vem gostando de olhar muita coisa. E esse voyeurismo que leva as pessoas a se fixarem em alguma coisa, escravas, não do sexo praticado, mas do sexo olhado, isso chama voyeurismo. Pessoas que são escravas, não da bebida em si, mas do cheiro da vinha. Haverá um dia que Deus vai dizer: agora você não pode mais olhar. Senhor, mas a vida inteira? Agora não pode, agora você é meu filho. Agora eu sou seu dono. Agora eu quero levar você para um lugar diferente. Quando eu aceitei Jesus, irmãos, antes disso eu amanheci a noite jogando baralho. Quantas vezes eu e minha esposa amanhecemos à noite jogando ou canastra ou truco. E eu aceitei Jesus, irmãos, e aquilo começou a ficar diferente na minha vida. Eu gostava de sinuca,
Eu não bebia, mas eu gostava do cheiro da vinha. Gostava de colocar a mão em coisas imundas. E o Senhor então começou a dizer: isso não pode mais. Senhor, mas não pode mais. Mas como é que Ele fala? Fala através do pastor, como está falando com você hoje. É por isso que Deus tem abençoado as pessoas aqui. Porque aqui, irmãos, o evangelho que se prega não é o evangelho que dá coceira no ouvido, mas é o evangelho que confronta, que balança e que leva a mudança de comportamento. Tem que parar. Se tem coisas aí, irmãos, que está dando motivo para você cair todos os dias, ponto final, chega, é vida nova, é Jesus agora. A partir de agora, Ló, não pode mais olhar. A partir de agora, Ló, não é que você não pode mais morar em Sodoma, é que você não pode nem olhar para ela mais. E a partir de agora, Ló, Sodoma não existe mais para você. Quando Ele tira a gente do mundo, quando Jesus nos tira do mundo, Ele nos tira para não voltar mais para o mundo. Aquele pecado que você praticava, você não vai praticar mais. Se você for Ló, você não pratica mais, mas se for mulher de Ló, aí complica. Sabe por que vira estátua de sal? Porque onde tem sal não tem vida. Por que que antigamente, quando não tinha geladeira, as pessoas colocavam sal na carne? Para matar toda forma de vida microbiana, vida microbiológica. Então se colocava sal, porque o sal tira a água. Se não tem água, não tem vida, a carne seca. Por isso que não dá varigeira. E o que Deus quer fazer conosco? Ele quer tirar de nós todo o excesso, para que nós possamos ficar o cerne para Deus. Essa ordem do anjo foi obedecida, sim ou não? Quem caiu na primeira ordem? A mulher. De novo a história se repete. Parece que eu vi isso no Éden. Deus fala com Adão: Adão, não coma o fruto. A mulher vai e come. Mas peraí, eu não estou entendendo. Primeiro não falou com ela. Ela vai lá e come. Aí o anjo fala com Ló: ó, Ló, não olhe. A mulher olha. Que negócio é esse? Ah, porque não falou com a mulher, né? Tá bom. O que aconteceu com ela? Não, você não vai encontrar a mulher de Ló no céu, tá? Quando você chegar lá, não procure a mulher de Ló. Você não vai encontrar. Porque, aliás, se você quiser encontrar, é perigoso que o pessoal manda você pegar o elevador e descer alguns quilômetros. Porque lá no céu ela não está. Qual foi a segunda ordem do anjo? Não pare! As pessoas começam a andar com Jesus e muitas param. Param, sabe por que param? Porque sente saudade da cebola do Egito. E é mais ou menos assim. Nós chegamos numa festa do mundo e a gente chega muito contrito. Com meia hora que você fica lá, você começa a bater o pezinho ao ritmo da música. Se demorar muito, já começa. O ambiente corrompe a gente. Não pare. Não se detenha no caminho dos pecadores. Não se assente na roda dos escarnecedores. Crente é chato, irmãos. Pastor, mas isso é fanatismo. Se o preço for esse, para ter a segurança de morar com Deus, é esse o preço? Louco! Você é fanático. Vejo que és profeta. Sou fanático. Funciona assim. Qual foi a terceira ordem do anjo? Vai para onde? Para o monte. Para onde que o homem foi? Para Zoar, para baixo. Deus está chamando você para subir.
o tempo todo. Sai do terra a terra, sai da planície, sai do vale, sai do deserto. Ou, posso usar um português mais claro? Cria vergonha na cara. Cria vergonha na cara. Todo dia a mesma coisa. Senhor, me perdoa por aquele pecado que eu cometi ontem, antonte, três antonte. E vai perdoando, porque amanhã eu sinto que não vou conseguir de novo, e depois da manhã eu vou estar nele de novo. Então já perdoa por eternidade a eternidade, Senhor. Quando pede perdão, quando ora, porque há casos que nem se ora. O anjo mandou ele subir, foi justamente para ele se consagrar, mas ele falou: não. Você está vendo tanto que esse cara é atrevido? Primeiro, ele foi sem ser chamado. Tem alguém aqui que vai num lugar sem ser chamado? Se você não me convidar para ir na sua casa, pode ser que eu nunca vá lá. Tem gente que vai onde não é chamado. Ló foi onde não é chamado. Tem gente que não vai para onde é mandado. Tem algum profeta que foi para onde não foi mandado? Vira peso morto. Irmãos, é lamentável, mas existem crentes que são peso morto. Desce que o barco vai afundar. E enquanto o barco está lá, irmãos, sacolejando de um lado para o outro, afunda, não afunda, o peso morto está dormindo no porão. Acorda, moço. O senhor não está vendo que o barco vai afundar? Gente, vamos descobrir, vamos orar aqui para descobrir o que está acontecendo. Tem alguém aqui que é a causa dessa tempestade. Vamos jogar sorte. E o povo joga sorte e cai em quem? No Jonas. Eu falo: mas quem é você? Eu sou um desobediente. O que é que nós vamos fazer com você, rapaz? Me joga no mar. O homem era tão sem vergonha que ele não tinha coragem de pular no mar. E o homem, irmãos, era tão pesado que nem a morte quis. A morte providenciou uma baleia. Falou: engole esse nós não queremos. E o camarada vira produto de vômito. E foi parar exatamente onde Deus quis. Nada pode frustrar os planos do Senhor. Escuta, Deus mandou Ló subir, Ló desceu. Mas o nosso Deus é tão maravilhoso que até nas nossas desobediências Ele abençoa alguém. Quando então o anjo falou: olha, tudo bem, você não vai para o monte, vai para Zoar, é bom que você vá, que é bom que a gente não destrói a quinta cidade. O homem queria virar peso morto em Zoar. Deus falou: não, vamos poupar a cidade por sua causa. Seria a quinta cidade destruída. Sabe por quê, irmãos? Deus não nos trata segundo os nossos merecimentos. Porque merecer, nós não merecemos nada. E Ele vai guardar a sua vida, apesar da sua rebeldia, apesar da sua teimosia, apesar da sua negação da pessoa dEle, porque Ele ama você como você é, com todos os defeitos. Pastor, a mulher de Ló e tudo isso, as filhas deles eram o que então? Na continuação da leitura, eles saíram de Sodoma, mas Sodoma não saíram deles. A situação de Ló ficou tão complicada que ele não ficou em Zoar e ele se refugiou em uma caverna. Se nós não tomarmos cuidado, nós vamos voltar à idade das cavernas. Sem Jesus, nós vamos voltar à idade das cavernas. E quando chega na caverna, é morcego, é calango, é aranha. E lá dentro daquela caverna, uma conspiração horrível acontece. Foi o tiro de misericórdia do maligno. Deus fez de tudo por aquele homem. E no final, aquele homem faz um filho em cada filha. Irmãos, o perigo mora ao lado. Vamos voltar no começo da nossa mensagem. Como é que está a sua vida? Você tem ido onde não é convidado?
que você faz no final de semana, além de vir à igreja quando vem? Divide o seu tempo com as sodomas da vida, com os prazeres do dia e da noite, da vida? Você é crente quando dá, como disse Neymar? Esse menino propaganda que está aí, certo dia perguntaram para ele, você é crente? Ele falou, quando dá eu sou. A última notícia que eu tive é que ele estava embriagado, dando show. E hoje tudo é bonito porque saúde sobra, dinheiro tem para dar e vender. Mas haverá um tempo da prestação de contas. E nós teremos que dar conta da nossa mocidade. Eu espero em Cristo Jesus que nenhum de nós aqui nos encaixemos nessa história. E eu espero que o perigo possa continuar morando ao lado, mas que não tenha parte conosco e nem nós com eles. Eu espero que você continue habitando nas campinas de Sodoma e não dentro da Sodoma. E se porventura você teve que entrar em Sodoma, por favor, não seja juiz do mal. E se você teve que entrar em Sodoma, por favor, não deixe Sodoma entrar dentro da sua casa. E se você teve que entrar em Sodoma, por favor, cuida da sua mulher. Porque elas gostam de comer fruto proibido, de olhar para trás, com todo respeito às mulheres que aqui estão. Mas a Bíblia está dizendo isso. A salvo as devidas proporções. Se você está dentro de Sodoma, por favor, cuida dos teus filhos. Porque enquanto a gente gasta tempo com pecado, o inimigo traga os nossos filhos. Quando você pensar que não, já foi o boi e a corda, não tem mais o que fazer. Tem muita gente no inferno porque um dia foi jovem. Os maiores erros da minha vida foram cometidos antes dos 30 anos de idade. Eu, antes dos 30, era um. Hoje eu sou outro, depois dos 30. E eu quero dizer para vocês, tem muitas pessoas que nunca saem da idade antes dos 30, porque quando chega aos 60, eles estão administrando os erros que cometeram antes dos 30. Eu espero que Jesus tenha feito diferença na sua vida. Porque eu não quero, de forma alguma, irmãos, passar o meu tempo aqui preocupado apenas com o salário que eu vou receber no final do mês. Porque não tem salário que paga para ser pastor. Não existe salário. Porque nós, pastores, somos embaixadores de Cristo. E nós fazemos a mesma coisa que o único filho dele faz e fez. Deus teve um filho e foi pregador da palavra. Eu também sou. E se você quiser, você também será, ou é. Então, ser pregador da palavra é o maior privilégio do mundo, não tem dinheiro que paga. E nós não estamos aqui por dinheiro. Nós estamos aqui, primeiro, porque obedecemos ao Pai. Segundo, porque amamos o Pai. E terceiro, porque amamos vocês. Eu já pensei, irmãos, o que seria de mim sem a igreja? Eu tirei umas férias agora, passei aí 20 e poucos dias fora. De férias foram 23 dias. 7 dias eu estive ali na Bahia, num congresso. A primeira semana, eu com esse parentesco de urso que eu tenho, eu dormi a semana inteira. E sempre é assim, quando eu saio de viagem, de férias, a primeira semana, irmão, você vai me ver poucas vezes. Eu vou estar hibernado, dormindo. Na segunda semana não tem sono, porque quem dorme uma semana, na outra fica sem sono, é ou não é? É a lei da oferta e da procura. Procurou demais, não tem oferta, não é? Na segunda semana eu queria vir embora. Eu comecei a achar tedioso aquilo ali. Falei, nossa, mas que lugar ruim. Saudade de vocês, irmãos. Verdade. Pastor sofre, mas gosta de sofrer. E gosta de vocês. A minha maior felicidade é quando alguém fala assim, pastor, aquela palavra mexeu comigo. A partir daquele dia eu me posicionei. Um dia um rapaz chega para mim e fala assim, pastor, eu sou um homossexual. Estou relatando um fato de gabinete pastoral há muito tempo atrás.
Eu falei, meu filho, você sabia que homossexualismo, agora tem que falar homossexualidade? Você sabia que isso é contra a palavra de Deus? Pastor, o meu pai é pastor. E tudo que o senhor está me falando, eu já sei. E eu falei, você acha que Deus não tem poder e capacidade de curar você? Ele falou, sinceramente, não. Eu falei, sabe qual que é o problema de vocês? É que vocês querem abandonar o pecado e não querem nunca mais ser tentado. Quando a própria Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado. Eu em tudo sou tentado. Não há pecado em ser tentado, irmãos. Irmão, já senti vontade de matar, de roubar, de fritar, de cortar, colocar na mala. Mas você não precisa fazer isso. Você não precisa ter esse dom para açougueiro, não precisa fazer isso. Diga não para o pecado, irmão. O inimigo vai jogar na sua mente, você fala, arreda Satanás. Em nome de Jesus, arreda. Diga não, quando vier uma proposta maligna, bebe essa, é só um pouquinho, todo mundo faz, não seja antissocial, a sua família está reunida, o diabo fala o que o povo gosta de ouvir. E todo ser humano é compulsivo. Ele bebe a garrafa e come o engradado. O ser humano é compulsivo, irmãos, ele não se controla. Não troque a tua paz com Jesus por nada. O perigo mora ao lado. Se você não pode beber, se você tem fraqueza por isso, passe na outra rua do boteco. Deus está fazendo uma purificação na igreja para essa campanha. Porque Deus não vai entregar milagre para ninguém que está com a vida torta. Não vai. Se você está vivendo uma vida dúbia, um dia dá no cravo, outro dia dá na ferradura, eu quero dizer para você que Deus não vai entregar a sua bênção. Por favor, conserta a tua vida. E aí aguarda que você vai ver os milagres acontecer. Eu tenho visto isso acontecer dentro dessa igreja. Pessoas que tomaram ré aqui muitos anos, porque desobedeciam, porque faziam o que dava na telha. O dia que essas pessoas se posicionaram, as portas escancararam. A palavra de Deus diz que as bênçãos de Deus perseguem aqueles a quem Ele ama. Pastor, estou passando dificuldade. Dá uma olhada se não tem erva daninha nesse pasto. E dá uma olhada se você não tem trocado capim verde por erva daninha. Dá uma olhada se na caixa preta não tem um pecado de estimação. Dá uma olhada se o seu coração não está fechado para Deus. Você não vai prosperar financeiramente, amigo. Você faz com a mão e desmancha com a outra. Escuta, o seu casamento vai sempre de mal a pior. Não haverá paz dentro da sua casa. Se você abrir brecha, der senha para Satanás, ele entra na tua vida e ele não sai nunca mais se você não se posicionar. Nós até podemos morar em Sodoma, mas Sodoma não vai morar em nós. Amém?